E aí, pessoal, vamos para o capítulo 68 de Caminho dos Reis. Lembrando aí, quem puder dar uma força para nós aí no Pix pra gente conseguir já comprar o Palavras de Adiância, eu agradeço se puder dar uma força. E muito obrigado por quem ainda está acompanhando aí. Valeu! 68. Eshonai. Eles a chamaram de desolação final, mas mentiram. Nossos deuses mentiram. Ah, como mentiram! A tempestade eterna está vindo. Posso ouvir seus sussurros, ver seu paredão, enxergar sua essência. Data: Tanatanes do ano 1173, 8 segundos antes da morte. O indivíduo era um trabalhador itinerante egiciano. A mostra merece destaque. Soldados de azul proferiram gritos de guerra para encorajar. Os sons eram como o rugido de uma avalanche atrás de Adolin, enquanto ele brandia sua espada em golpes selvagens. Não havia espaço para uma postura adequada. Precisava continuar se movendo, golpeando através dos parchendianos, conduzindo seus homens rumo ao abismo a oeste. Seu cavalo e de seu pai ainda estavam seguros, carregando alguns feridos nas fileiras da retaguarda. Mas os fractários não ousavam montá-los. Em combate tão próximo, os rejadios seriam abatidos e seus cavaleiros derrubados. Aquele era o tipo de manobra de campo de batalha que teria sido impossível sem fractários. Uma investida contra uma força mais numerosa, realizada por homens feridos e exaustos? Eles teriam sido detidos e esmagados. Mas os fractários não podiam ser detidos tão facilmente. Suas armaduras vazavam luz das tempestades. Suas espadas de 1,80 m fulguravam em amplos golpes. Adolin e Dalinar despedaçavam as defesas dos parchendianos, criando uma abertura, uma fenda. Seus homens, os mais bem treinados no acampamento de guerra alitianos, sabiam como aproveitá-la. Eles formaram uma cunha atrás dos seus fractários, formando a abertura dos exércitos parchendianos, usando formações de lanceiros para penetrar e continuar avançando. A Adolin movia-se quase correndo. A inclinação da colina trabalhava a favor deles, dando-lhes uma melhor posição, permitindo-lhes descer a ladeira como um chules avançando. A chance de sobreviver, quando tudo parecia perdido, deu aos homens um pico de energia para uma última investida na direção da liberdade. Sofreram baixas tremendas. A força de Dalinar já havia perdido mais 1.000.000 dos seus 4.000, provavelmente mais. Mas isso não importava. Os parchendianos lutavam para matar, mas os aletianos, daquela vez, lutavam para viver. Arautos vivos do céu, pensou Teft, assistindo Kaladin lutar. Momentos antes o rapaz parecia quase morto, a pele cinzenta, as mãos tremendo. Agora ele era um furacão brilhante, uma tempestade brandindo uma lança. Teft já estivera em muitos campos de batalha, mas nunca vira algo remotamente parecido com aquilo. Kaladin protegia o terreno diante da ponte. Luz das tempestades branca fluía dele como um fogo ardente. Sua velocidade era incrível, quase inumana, e sua precisão... Cada golpe de lança atingia um pescoço, flanco ou outro alvo desprotegido de carne parchendiana. Era mais do que a luz das tempestades. Teft só tinha lembranças fragmentadas das coisas que sua família tentara lhe ensinar, mas todas as memórias concordavam. A luz não fornecia habilidade. Ela não podia tornar um homem algo que não era. Ela aprimorava, fortalecia, revigorava. Ela aperfeiçoava. Kaladin se abaixou, acertando com a base da lança-perna de um parchendiano, derrubando e subiu para bloquear um machado prendendo o cabo com a haste da sua lança. Ele soltou uma das mãos, girando a ponte da lança para debaixo do braço do parchendiano e atingindo-o na axila. Enquanto o parchendiano caía, Kaladin soltou a lança e golpeou a base na cabeça de um parchendiano que se aproximara demais. A base da lança se despedaçou em uma chuva de farpas e o elmo encouraçado do parchendiano explodiu. Não.
Não era só a luz das tempestades. Aquele era um mestre da lança com sua capacidade ampliada a até níveis assombrosos. Os carregadores se reuniram ao redor de Teft, perplexos. Seu braço ferido não parecia doer tanto. Ele parece parte do próprio vento, disse Drey. Um vento que ganhou vida. Não é um homem, é um espreno. Sigzil, chamou Scar, de olhos arregalados. Você já viu algo assim? O homem de pele escura sacudiu a cabeça. Pai das tempestades, sussurrou Pete. O que ele é? Ele é nosso líder de ponte, respondeu Teft, saindo do seu devaneio. Do outro lado do abismo, Kaladin desviou-se por pouco de um golpe de massa. E ele precisa da nossa ajuda. Primeira e segunda equipes, vocês vão pelo lado esquerdo. Não deixem os parchendianos cercarem Kaladin. Terceira e quarta equipes, vocês estão comigo na direita. Rocha e Lopen, estejam prontos para recuar com qualquer ferido. O resto de vocês, formação de parede enrugada. Não ataquem. Só permaneçam vivos e mantenham eles à distância. E, Lopen, jogue para ele uma lança que não esteja quebrada. Dalinar rugiu, atacando um grupo de espadachins parchendianos. Ele avançou sobre seus corpos, subindo uma ladeira curta e se jogando em um salto, caindo de vários metros nos parchendianos abaixo dele, golpeando com a espada. Sua armadura era um enorme peso nas costas, mas a energia da luta o mantinha avançando. A guarda cobalto, membros isolados que ainda restavam, rugiu e saltou da ladeira atrás dele. Estavam condenados. Aqueles carregadores já deviam estar mortos àquela altura. Mas Dalinar os abençoou pelo seu sacrifício. Podia ter sido inútil, no final, mas havia mudado a jornada. Era assim que os soldados deviam cair, não encurralados e assustados, mas lutando com paixão. Ele não se deixaria afundar em silêncio nas trevas de modo algum. Gritou novamente em desafio enquanto chocava-se com um grupo de parchendianos, girando e correndo sua espada fractal em um vasto círculo. Ele cambaleou através de um tapete de parchendianos mortos, cujos olhos ardiam enquanto caíam. E Dalinar rompeu por uma planície rochosa aberta. Ele ficou espantado. Nós conseguimos, pensou sem acreditar. Nós atravessamos todo o caminho. Atrás deles, soldados exultaram, suas vozes cansadas parecendo quase tão surpresas quanto ele se sentia. Bem à frente, um grupo final de parchendianos estava entre Dalinar e o abismo. Mas estavam de costas para ele. Por que estavam? Os carregadores. Os carregadores estavam lutando. Dalinar ficou boquiaberto, baixando sacramentadora com os braços entorpecidos. Aquela pequena força de carregadores protegia a entrada da ponte, lutando desesperadamente contra os parchendianos que estavam tentando forçá-la de volta. Era a coisa mais incrível, mais gloriosa que Dalinar já vira. Adolin soltou um brado, abrindo espaço entre os parchendianos à esquerda de Dalinar. A armadura do rapaz estava arranhada, rachada e marcada, e o elmo havia se partido, deixando sua cabeça perigosamente exposta. Mas seu rosto estava exultante. Vamos, vamos! Berrou Dalinar apontando. Deem apoio a eles, raios! Se esses carregadores caírem, estamos todos mortos. Adolin e a guarda cobalto lançaram-se adiante. Galante e puro sangue, o Richadil de Adolin, passaram por eles galopando, carregando 3 feridos cada. Dalinar detestava ter que deixar tantos feridos nas encostas, mas os códigos eram claros. Nesse caso, proteger os homens que podia salvar era mais importante. Dalinar virou-se para atacar o corpo principal de parchendianos à sua esquerda, garantindo que o corredor permaneceria aberto para suas tropas. Muitos soldados correram para a segurança, embora vários esquadrões tivessem provado sua coragem ficando em formação nas laterais para continuar lutando, aumentando a abertura. O suor havia encharcado a bandana conectada ao elmo de Dalinar, e gotas escorriam, passando por suas sobrancelhas e caindo no olho esquerdo. Nossa, dói pra caralho. Ele praguejou, procurando abrir o visor, e estacou. As tropas inimigas estavam se afastando. Ali, parado entre eles,
Havia um gigante parche indiano com mais de 2 metros de altura em uma reluzente armadura fractal prateada. Ela cabia nele perfeitamente, como só uma armadura poderia, tendo se amoldado à sua grande estatura. Sua espada fractal era serrilhada e curva, como chamas congeladas em metal. Ele a levantou para Dalinar em uma saudação. Agora, bravou Dalinar, incrédulo. Agora você aparece? O fractário deu um passo à frente, suas botas de aço repicando na pedra. Os outros parchendianos recuaram. Por que não antes? Questionou Dalinar, apressadamente assumindo a postura do vento, piscando o olho esquerdo para se livrar do suor. Ele estava junto à sombra de uma grande formação rochosa que parecia um livro deitado. Por que esperar a batalha inteira só para atacar agora? Quando Dalinar estava prestes a escapar. Aparentemente, o fractário parchendiano estivera disposto a deixar seus companheiros atacarem Dalinar, quando parecia óbvio que ele ia cair. Talvez eles deixassem soldados comuns tentarem conquistar fractais, como acontecia nos exércitos humanos. Agora que Dalinar podia escapar, a perda potencial de uma armadura e uma espada eram grandes demais. Então o fractário havia sido enviado para lutar com ele. O fractário avançou, falando na pesada língua parchendiana. Dalinar não entendeu uma palavra. Ele levantou sua espada e entrou na postura. O parchendiano disse mais alguma coisa, então grunhiu e deu um passo à frente, brandindo a espada. Dalinar praguejou baixinho, ainda cego do olho esquerdo. Ele recuou, girando a espada e desviando a arma do inimigo. O impacto sacudiu Dalinar dentro da armadura. Seus músculos responderam com lentidão. Luz das tempestades ainda vazava das rachaduras de sua armadura, mas estavam diminuindo. Não demoraria muito que a armadura parasse de responder. O fractário parchendiano atacou novamente. Dalinar não conhecia aquele estilo de luta, mas parecia ter sido muito praticado. Aquele não era um selvagem brincando com uma arma poderosa. Era um fractário treinado. Dalinar foi mais uma vez forçado a se defender, algo que não era o ponto forte da postura do vento. Seus músculos sobrecarregados estavam lentos demais para se desviar, e a armadura estava rachada demais para correr o risco de se deixar atingir. O golpe quase o desequilibrou. Ele cerrou os dentes, jogando impulso em sua arma e exagerando intencionalmente no movimento quando veio o próximo golpe do parchendiano. As espadas se encontraram com um clangor furioso, jogando no ar uma chuva de faíscas, como um balde de metal derretido lançado para o alto. Dalinar recuperou-se rapidamente e se jogou para a frente, tentando atingir o peito do inimigo com o ombro. Mas o parchendiano ainda estava cheio de força e sua armadura, sem rachaduras. Ele saiu do caminho e por pouco não acertou Dalinar nas costas. Dalinar se contorceu bem a tempo. Então se virou e saltou para uma pequena formação rochosa, pisando em uma saliência mais alta e conseguindo alcançar o topo. O parchendiano o seguiu, como Dalinar previra. A base precária aumentava o risco, o que, para ele, era bom. Um único golpe poderia arruinar Dalinar. Isso significava que precisava arriscar. Quando o parchendiano se aproximou do rochedo, Dalinar atacou, usando a vantagem de um terreno mais seguro e posição mais elevada. O inimigo nem tentou se desviar. Recebeu um golpe no elmo, que rachou, mas ganhou a oportunidade de atacar as pernas de Dalinar. Dalinar saltou para trás, sentindo-se dolorosamente lento. Mal conseguiu sair do caminho a tempo e não foi capaz de realizar um segundo ataque enquanto o parchendiano escalava a rocha. O oponente fez uma investida agressiva. Travando o maxilar, Dalinar levantou o antebraço para bloqueá-lo e passou para o ataque, rezando aos arautos que a placa do seu antebraço conseguisse desviar o golpe. A espada parchendiana o acertou, despedaçando a armadura e fazendo o braço de Dalinar tremer com o choque. A manopla no seu punho subitamente pareceu pesada como chumbo, mas Dalinar continuou se movendo, brandindo a espada em seu próprio ataque. Não contra a armadura do parchendiano, mas contra a rocha abaixo dele.
Tá parecendo o Goku contra o Jiren. Enquanto os fragmentos derretidos da placa do antebraço de Dalinar salpicavam o ar, ele cortou a beirada rochosa sob os pés do oponente. A seção inteira se partiu, fazendo o fractário cair para trás na direção do chão, que ele atingiu com um estrondo. Dalinar bateu o punho com a proteção de antebraço quebrada no chão e liberou a manopla. Quando a peça se desprendeu, ele ergueu a mão livre, o suor deixando-a gelada. Abandonou a manopla. Ela não funcionaria corretamente agora que a peça do antebraço se fora. E rugiu enquanto usava a espada com uma única mão. Cortou outro pedaço da rocha e deixou cair na direção do fractário. O Parchediano se levantou desajeitadamente, mas a rocha caiu bem acima dele, causando uma explosão de luz das tempestades e um som profundo de rachadura. Dalinar desceu de sua elevação, tentando alcançar o Parchediano enquanto ainda estava imóvel. Infelizmente, a perna direita de Dalinar estava se arrastando e ele caminhava mancando. Se tirasse a bota, não seria capaz de sustentar o peso da armadura fractal. Ele cerrou os dentes, parando quando o Parchediano se levantou. Fora lento demais. A armadura do Parchediano, embora rachada em vários lugares, não estava nem de longe tão danificada quanto a dele. De modo impressionante, ele conseguiu manter sua espada fractal. O inimigo levantou a cabeça como elmo para Dalinar, olhos escondidos sob a abertura. Ao redor deles, os outros Parchedianos assistiam em silêncio, formando um círculo, mas sem interferir. Dalinar levantou sua espada, segurando-a com uma das mãos protegidas pela manopla e a outra nua. A brisa era gelada na sua mão, suada e exposta. Não adiantava correr. Lutaria ali mesmo. Pela primeira vez em muitos meses, Kaladin sentia-se totalmente desperto e vivo. A beleza da lança assoviando no ar, a unidade de corpo e mente, mãos e pés reagindo instantaneamente, mais rápido do que pensamentos podiam se formar. A clareza e a familiaridade das antigas formas de treinamento de lança, aprendidas durante o período mais terrível da sua vida. Sua arma era uma extensão dele mesmo. Ele a movia tão fácil e instintivamente quanto movia os dedos. Girando, abriu o caminho entre os Parchedianos, vingando-se daqueles que haviam massacrado tantos dos seus amigos. Retribuição para cada uma das flechas lançadas sobre sua carne. Com o êxtase pulsante da luz das tempestades do seu interior, ele sentia um ritmo na batalha, quase como a batida da música parchediana. E eles cantavam. Haviam se recuperado de vê-lo beber luz das tempestades e falar as palavras do segundo ideal. Agora atacavam em ondas, desejando ferventemente chegar à ponte e derrubá-la. Alguns tinham saltado para o outro lado para atacar naquela direção, mas Moash havia conduzido carregadores para a defesa. Surpreendentemente, eles estavam conseguindo. Sil revoava ao redor de Kaladin como um raio, navegando nas ondas de luz das tempestades que emanavam da sua pele, movendo-se como uma folha nos ventos de uma tempestade. Arrebatada. Ele nunca a vira daquele jeito. Ele não interrompeu os ataques, de certa maneira. Só havia um ataque, pois um fluía diretamente para o próximo. Sua lança nunca parava e, junto com seus homens, ele fez os Parchedianos recuarem, aceitando cada desafio enquanto eles avançavam aos pares. Matando, chacinando. Sangue voava e os moribundos grunhiam aos seus pés. Ele tentou não prestar muita atenção nisso. Eles eram um inimigo. Mas a pura glória do que fazia parecia não combinar com a desolação que causava. Ele estava protegendo, estava salvando, mas estava matando. Como algo tão terrível podia ser ao mesmo tempo tão belo? Desviou-se do ataque de uma fina espada prateada, então golpeou com sua lança no flanco, esmagando costelas. Ele girou a lança, despedaçando sua haste já fraturada contra o corpo da dupla parchediana. Jogou os restos da arma em um terceiro homem, então pegou uma nova lança que Lopen jogou para ele. O Herdaziano estava coletando os alitianos caídos ali perto para dá-las a Kaladin quando ele precisasse. Ao lutar com um homem,
aprendia-se algo sobre ele. Seus inimigos eram cuidadosos e precisos? Avançavam de modo agressivo e dominador? Proferiam insultos para enraivecê-lo? Eram impiedosos ou deixavam vivo um homem obviamente incapacitado? Ele estava impressionado com os Parshendianos. Lutou com dezenas deles, cada um com um estilo ligeiramente diferente de combate. Parecia que estavam enviando apenas 2 ou 4 contra ele por vez. Seus ataques eram cuidadosos e controlados, e cada par lutava como uma equipe. Pareciam respeitá-lo pela sua habilidade. O mais interessante era que pareciam evitar lutar com Scar ou Teft, que estavam feridos, preferindo se concentrar em Kaladin, Moash e nos outros lanceiros que mostravam mais habilidade. Não eram os selvagens brutais e incultos que Kaladin fora levado a esperar. Eram soldados profissionais que seguiam uma ética honrosa no campo de batalha, que faltava à maioria dos aletianos. Neles, encontrou o que havia sempre esperado encontrar nos soldados das planícies quebradas. Essa compreensão o abalou. Enquanto os matava, ele descobriu que respeitava os Parshendianos. No final, a tempestade em seu interior impeliu-o à frente. Havia escolhido um caminho, e esses Parshendianos massacrariam o exército de Dalinar Kholin sem hesitação. Mas Kaladin havia se comprometido. Cuidaria para que ele e seus homens cumprissem a missão. Não sabia ao certo há quanto tempo estava lutando. A Ponte 4 estava se defendendo muito bem. Com certeza não estavam em combate há muito tempo, senão teriam sido sobrepujados. Mas a multidão de Parshendianos feridos e moribundos ao redor de Kaladin parecia indicar horas. Ele ficou tanto aliviado quanto extremamente desapontado quando uma figura de armadura irrompeu através das fileiras dos Parshendianos, liberando uma multidão de soldados de azul. Kaladin relutantemente deu um passo para trás, o coração batendo forte, a tempestade dentro dele abafada. A luz havia deixado de fluir perceptivelmente da sua pele. O suprimento contínuo de Parshendianos com gemas em suas tranças o alimentara durante a parte inicial do combate, mas os últimos chegaram sem gemas. Outra indicação de que não eram os sub-humanos de mente simples que os olhos claros afirmavam. Eles viram o que Kaladin estava fazendo e, mesmo sem compreender, reagiram ao fato. Ele tinha luz o bastante para impedir que desmaiasse, mas enquanto os oletianos rechaçavam os Parshendianos, Kaladin percebeu como haviam chegado em boa hora. Preciso tomar muito cuidado com isso, ele pensou. A tempestade dentro dele fazia com que sentisse sede de movimento e ataque, mas usá-la drenava o seu corpo. Quanto mais a utilizava e quanto mais rápido, pior era quando a energia se esgotava. Soldados aletianos assumiram a defesa do perímetro dos dois lados da ponte e os carregadores exaustos recuaram, muitos sentando-se e tateando ferimentos. Kaladin correu até eles. Relatório. 3 mortos, declarou Rocha com gravidade, ajoelhando-se ao lado dos mortos que deitaram no chão. Malop, Jack sem orelha e Narme. Kaladin franziu o senho em sofrimento. Fique feliz que o resto sobreviveu, disse a si mesmo. Era fácil de pensar, difícil de aceitar. E os demais? Mais 5 tinham sofrido ferimentos sérios, mas Rocha e Lopen haviam cuidado deles. Os dois haviam aprendido bastante com as instruções de Kaladin e havia pouco mais que pudesse fazer pelos feridos. Ele olhou para o corpo de Malop. O homem havia sofrido um corte de machado no braço, amputando-o e fragmentando o osso. Morrera devido à hemorragia. Se Kaladin não estivesse lutando, poderia ter... Não. Sem arrependimentos por enquanto. Atravesse a ponte, disse ele aos carregadores, apontando. Teft, você está no comando. Moash, está forte o bastante para permanecer comigo? Com certeza, disse Moash, com um sorriso no rosto ensanguentado. Ele parecia empolgado, não exausto. Todos os 3 mortos tinham lutado ao seu lado, mas ele e os outros tinham combatido muito bem. Os outros carregadores recuaram. Kaladin virou-se para inspecionar os soldados aletianos.
Era como olhar para uma tenda de triagem. Todo homem tinha algum tipo de ferida. Os que estavam no centro cambaleavam e mancavam. Aqueles nas margens ainda lutavam, seus uniformes rasgados e manchados de sangue. A retirada havia se dissolvido em caos. Caladinho abriu o caminho por entre os feridos, acenando para que eles atravessassem a ponte. Alguns obedeceram. Outros ficaram parados, parecendo atordoados. Caladinho foi até um grupo que parecia estar melhor do que a maioria. Quem está no comando aqui? O rosto do soldado havia sofrido um corte na bochecha. O nome nobre Dalinar. Comando imediato. Quem é o seu capitão? Está morto, respondeu o homem. E o meu comandante de companhia? E seu segundo em comando? Pai das tempestades, pensou Caladinho. Atravesse a ponte, disse ele e seguiu adiante. Eu preciso de um oficial. Quem está no comando da retirada? À frente, consegui identificar uma figura em uma armadura fractal azul arranhada, lutando adiante do grupo. Aquele devia ser o filho de Dalinar, Adolin. Ele estava ocupado mantendo os Parshendianos. Não seria imprudente incomodá-lo. Aqui, chamou um homem. Encontrei o Luminob Ravar. Ele é o comandante da retaguarda. Finalmente, pensou Caladinho, correndo pelo caos para encontrar um homem barbado de olhos claros no chão, tossindo sangue. Caladinho olhou para ele, notando a enorme ferida no abdômen. Quem é o seu segundo em comando? Morto, disse o homem ao lado do comandante. Eram olhos claros. E quem é você? Perguntou Caladinho. Nacombe Gaval. Ele parecia jovem, mais jovem do que Caladinho. Você foi promovido, declarou Caladinho. Faça com que esses homens atravessem a ponte o mais rápido possível. Se alguém perguntar, diga que recebeu uma promoção interina como comandante da retaguarda. Se alguém alegar ter um posto superior ao seu, mande-o falar comigo. O homem se assustou. Promovido? Quem é você? Você pode fazer isso? Alguém precisa fazer, respondeu Caladinho rispidamente. Vá, ao trabalho. Vá. Surpreendentemente, o Olhos Claros bateu continência e começou a gritar chamando seu esquadrão. Não há vazio de poder. Os homens de Colin estavam feridos, abalados e atordoados, mas eram bem treinados. Quando alguém tomou o comando, as ordens foram passadas rapidamente. Os esquadrões cruzaram a ponte seguindo formações de marcha. Provavelmente, na confusão, se agarraram àqueles padrões familiares. Em questão de minutos, a massa principal do exército de Colin estava fluindo pela ponte como areia em uma ampulheta. O círculo de combate diminuiu. Ainda assim, homens gritavam e morriam no tumulto anárquico de espada contra escudo e de lança contra metal. Caladinho apressadamente removeu a armadura de carapaça. Enfurecer os Parshendianos não parecia uma boa ideia no momento. Então moveu-se-me aos feridos, procurando oficiais. Encontrou uns dois, embora estivessem atordoados, feridos e sem fôlego. Aparentemente, aqueles que ainda eram capazes de lutar estavam liderando os dois flancos que continham os Parshendianos. Seguido por Moash, Caladinho seguiu com presteza para a linha de frente central, onde os aletianos pareciam estar se defendendo melhor. Ali, finalmente encontrou alguém no comando. Um olhos claros alto e imponente, com um peitoral e elmo de aço, seu uniforme em um tom de azul um pouco mais escuro que os outros. Ele dirigia a luta logo atrás da linha de frente. O homem assinou para Caladinho, gritando para ser ouvido acima dos sons da batalha. Você comanda os carregadores? Comando sim, disse Caladinho. Por que os seus homens não estão atravessando a ponte? Nós somos a guarda cobalto, respondeu o homem. Nosso dever é proteger o luminobre Adolin. O homem apontou para Adolin na sua armadura fractal azul logo à frente. O fractário parecia estar abrindo caminho na direção de alguma coisa. Onde está o grão-príncipe? Gritou Caladinho. Não temos certeza. O homem fez uma careta. Seus guardas desapareceram. Vocês têm que recuar. A maioria do exército já atravessou. Se permanecerem aqui, serão cercados. Não vamos deixar o luminobre Adolin. Sinto muito. Caladinho olhou ao redor. Os grupos desaletianos lutando nos flancos mal conseguiam defender o terreno,
mas não recuariam antes de receberem ordens. Muito bem, disse Kaladin, levantando a lança e abrindo o caminho até a linha de frente. Ali, os Parshendianos lutavam com vigor. Kaladin abateu um com um golpe na garganta, girando no meio de um grupo, sua lança relampejando. Sua luz das tempestades estava quase esgotada, mas aqueles Parshendianos tinham gemas nas barbas. Kaladin inspirou só um pouco, para não se revelar aos soldados alitianos, e lançou um ataque total. Os Parshendianos recuaram diante da sua investida furiosa, e os poucos membros da guarda cobalto perto dele cambalearam para longe, com um ar perplexo. Em segundos, Kaladin deixara uma dúzia de Parshendianos no chão ao seu redor, feridos ou mortos. Isso abriu um espaço e ele atravessou, seguido de perto por Moash. Vários dos Parshendianos estavam concentrados em Adolin, cuja armadura fractal estava arranhada e rachada. Kaladin nunca vira uma armadura fractal em um estado tão ruim. Aquelas rachaduras emanavam luz das tempestades do mesmo jeito como acontecia com a pele de Kaladin quando ele continha, ou usava, uma grande quantidade delas. A fúria de um fractal em combate fez Kaladin hesitar. Ele e Moash pararam um pouco antes do espaço de luta do homem, e os Parshendianos ignoraram os carregadores, tentando, com óbvio desespero, derrubar o fractário. Adolin abatia múltiplos inimigos ao mesmo tempo, mas, como Kaladin havia visto apenas uma vez antes, sua espada não cortava a carne. Os olhos dos Parshendianos queimavam e escureciam, e dúzias deles caíam mortos, como Adolin colecionando cadáveres ao seu redor, como frutas maduras caindo de uma árvore. E, ainda assim, era óbvio que Adolin estava em dificuldades. Sua armadura fractal estava mais do que apenas rachada. Havia buracos em algumas peças. Seu elmo se fora, embora houvesse sido substituído pelo chapéu comum de um lanceiro. Sua perna esquerda mancava, quase se arrastando. Aquela sua espada era mortal, mas os Parshendianos se aproximavam cada vez mais. Kaladin não ousou chegar mais perto. Adolin Colin! Berrou. O homem continuou lutando. Adolin Colin! Gritou Kaladin novamente, sentindo um pequeno sopro de luz das tempestades deixá-lo, sua voz ressoando. O fractário fez uma pausa, então olhou para Kaladin. Relutantemente, ele recuou, deixando a guarda cobalto, que usara o caminho aberto por Kaladin, avançar para combater os Parshendianos. Quem é você? Questionou Adolin, alcançando Kaladin. Seu rosto jovem e orgulhoso estava reluzente de suor, seu cabelo uma massa empapada de louro misturado com preto. Sou o homem que salvou sua vida, disse Kaladin. Preciso que ordene a retirada. Suas tropas não podem mais lutar. Meu pai está ali, carregador, respondeu Adolin, apontando com sua espada colossal. Eu ouvi há apenas alguns momentos. Seu Richardinho foi procurá-lo, mas nem o cavalo nem o homem voltaram. Vou liderar um esquadrão para... Você vai recuar, disse Kaladin exasperado. Olhe para seus homens, Colin. Eles mal conseguem ficar de pé, quanto mais lutar. Você está perdendo dúzias a cada minuto. Precisa tirá-los daqui. Não vou abandonar meu pai, teimou Adolin. Pela paz do... Se você cair, Adolin Colin, esses homens não terão nada. Seus comandantes estão feridos ou mortos. Você não pode alcançar seu pai. Mal consegue andar. Repito, leve seus homens para um lugar seguro. O jovem fractário deu um passo atrás, perplexo com o tom de Kaladin. Ele olhou para o nordeste, para onde uma figura em cinza ardosa subitamente apareceu sobre um afloramento de rocha, lutando contra outra figura trajando uma armadura fractal. Ele está tão perto. Kaladin respirou fundo. Eu vou atrás dele. Você lidera a retirada. Defenda a ponte, mas apenas a ponte. Adolin olhou furioso para Kaladin. Ele deu um passo, mas algo em sua armadura cedeu e ele cambaleou, caindo sobre um joelho. Com os dentes cerrados, conseguiu se levantar. Senhor Capitão Malan, bradou Adolin. Leve seus soldados. Vá com esse homem. Traga meu pai.
O homem com quem Kaladin havia falado antes fez uma saudação curta. Adolin olhou feio para Kaladin novamente, depois levantou sua espada fractal e caminhou com dificuldade na direção da ponte. Moash, vá com ele, ordenou Kaladin. Mas... Vá, Moash, repetiu Kaladin com severidade, olhando para o rochedo onde Dalinar estava lutando. Respirou fundo, enfiou a lança debaixo do braço e disparou em uma corrida intensa. A guarda Cobalto gritou para ele, tentando acompanhá-lo, mas Kaladin não olhou para trás. Alcançou a linha dos atacantes parchendianos, virou-se e deu uma rasteira em dois com sua lança, então saltou sobre os corpos e continuou avançando. A maioria dos parchendianos naquele trecho estava distraída pelo combate de Dalinar ou pela batalha para chegar à ponte. As fileiras estavam dispersas entre as duas frentes. Kaladin moveu-se rápido, inspirando mais luz enquanto corria, desviando-se e contornando os parchendianos que tentavam atacá-lo. Em instantes, havia alcançado o lugar onde Dalinar estivera lutando. Embora o rochedo agora estivesse vazio, um grande grupo de parchendianos estava reunido ao redor da base. Ali, ele pensou, saltando para a frente. Um cavalo relinchou. Dalinar ergueu os olhos, chocado, enquanto o galante avançava para dentro do círculo aberto que os espectadores parchendianos haviam formado. O Richadio fora até ele. Como? Onde? O cavalo devia estar livre e seguro no platô de concentração. Era tarde demais. Dalinar estava de joelhos, vencido pelo fractário inimigo. O parchendiano chutou o peito de Dalinar, lançando-o para trás. Um golpe no elmo veio em seguida. Outro. Mais um. O elmo explodiu e a força dos golpes deixou Dalinar tonto. Onde estava? O que estava acontecendo? Por que estava esmagado por algo tão pesado? A armadura fractal, ele pensou, lutando para se levantar. Estou usando minha armadura fractal. Uma brisa soprou contra seu rosto. Golpes na cabeça. Era preciso tomar cuidado com golpes na cabeça, mesmo trajando uma armadura. Seu inimigo estava sobre ele, parecia inspecioná-lo, como se procurasse alguma coisa. Dalinar havia deixado cair sua espada. Soldados parchendianos comuns cercavam o duelo. Eles forçaram o galante a recuar e o cavalo relinchou, empinando. Dalinar o fitava, a visão turva. Por que o fractário não acabava com ele? O gigante parchendiano se inclinou para baixo, então falou. As palavras tinham um sotaque pesado e a mente de Dalinar quase as ignorou. Mas ali, de perto, Dalinar percebeu uma coisa. Ele compreendia o que estava sendo dito. O sotaque era quase indecifrável, mas as palavras eram em aletiano. É você, disse o fractário parchendiano. Finalmente te encontrei. Dalinar hesitou, surpreso. Alguma coisa perturbou as fileiras de retaguarda dos soldados parchendianos que estavam assistindo. Havia algo familiar em relação àquela cena. Parchendianos ao redor, fractário em perigo. Dalinar já a vivera antes, mas do outro lado. Aquele fractário não podia estar falando com ele. Dalinar sofrera uma pancada demasiado forte na cabeça. Devia estar tendo alucinações. O que era aquela perturbação no círculo de espectadores? Sadeias, pensou Dalinar, a mente confusa. Ele voltou para me socorrer, como eu o socorri. Você deve uni-los. Ele virá, pensou Dalinar. Sei que ele virá. Vou reuni-los. Os parchendianos estavam gritando, se movendo, se retorcendo. Subitamente, uma figura explodiu através deles. Definitivamente não era Sadeias. Um jovem de rosto forte e longo, com cabelos pretos encaracolados. Ele carregava uma lança e estava brilhando. O quê? Pensou Dalinar, perplexo. Kaladin pousou no círculo aberto. Os dois fractários estavam no centro, um no chão, luz das tempestades emanando de forma tênue do seu corpo. Tênue demais.
Considerando o número de rachaduras, suas gemas deviam estar quase esgotadas. O outro, um parche indiano, julgando pelo tamanho e forma dos membros, a assomava sobre o guerreiro caído. Ótimo, pensou Kaladin, correndo antes que os soldados parche indianos pudessem se recompor e atacá-lo. O fractário parche indiano estava curvado, concentrado em Dalinar. Sua armadura estava vazando luz das tempestades através de uma grande fissura na perna. Assim, com a memória voltando para quando resgatara a Amaran, Kaladin avançou e golpeou a rachadura com a lança. O fractário gritou e deixou cair sua espada, surpreso. A arma virou fumaça. Kaladin libertou sua lança e pulou para trás. O fractário tentou golpeá-lo com a manopla, mas errou. Kaladin saltou e, jogando toda sua força no golpe, afundou a lança na rachadura da perna novamente. O fractário gritou ainda mais alto, tropeçando. Então caiu de joelhos. Kaladin tentou liberar sua lança, mas o homem caiu sobre ela, partindo a haste. Kaladin recuou, agora encarando um círculo de parche indianos com as mãos vazias. Luz das tempestades fluindo de seu corpo. Silêncio. Então eles começaram a falar as palavras que tinham dito antes. Neshua Kadal. Eles as repetiram entre si, sussurrando, parecendo confusos. Então começaram uma canção que ele nunca ouvira antes. Menos mal, pensou Kaladin, contanto que não o atacassem. Dalinar Kholin estava se movendo, sentando-se. Kaladin se ajoelhou, forçando a maior parte da sua luz das tempestades para o chão rochoso, mantendo só o bastante para que continuasse em movimento. Mas não o suficiente para fazê-lo brilhar. Então foi rapidamente até o cavalo, usando a armadura junto do círculo de parche indianos. Os parche indianos se afastaram dele, parecendo apavorados. Ele pegou as rédeas e voltou rapidamente ao grão-príncipe. Dalinar sacudiu a cabeça, tentando clarear a mente. Sua visão ainda oscilava, mas seus pensamentos estavam se reordenando. O que havia acontecido? Ele fora atingido na cabeça e agora o fractário estava caído. Caído? O que derrubara o fractário? Será que a criatura havia realmente falado com ele? Não. Devia ter imaginado coisas. Isso e o jovem lanceiro brilhando. Ele não estava brilhando agora. Segurando as rédeas de Galante, o jovem acenava urgentemente para Dalinar, que forçou-se a ficar de pé. Ao seu redor, os parche indianos estavam murmurando algo ininteligível. Aquela armadura fractal, pensou Dalinar, olhando para o parche indiano ajoelhado. Uma espada fractal. Eu poderia cumprir minha promessa para Renarin. Eu poderia... O fractário grunhia, segurando a perna com a manopla. Dalinar sentiu um impulso irresistível de dar o golpe de misericórdia. Ele deu um passo à frente, arrastando um pé insensível. Ao redor deles, as tropas parche indianas assistiam em silêncio. Por que não atacavam? O lanceiro alto correu até Dalinar, puxando as rédeas de Galante. Monte no seu cavalo, olhos claros. Devíamos acabar com ele. Nós poderíamos... Monte no seu cavalo, ordenou o jovem, jogando as rédeas para ele enquanto as tropas parche indianas se voltavam para enfrentar um contingente de soldados alitianos que se aproximava. Você supostamente é honrado, rosnou o lanceiro. Dalinar raramente ouvira alguém falar com ele assim, particularmente um olhos escuros. Bem, seus homens não vão partir sem você, e meus homens não vão partir sem eles. Então você vai subir no seu cavalo, e nós vamos escapar dessa armadilha mortal. Entendeu? Dalinar fitou os olhos do homem. Então assentiu. Naturalmente, ele estava certo. Tinham que deixar o fractário inimigo. Como poderiam remover sua armadura, de qualquer modo? Arrastariam o cadáver por todo o caminho? Recuar, berrou Dalinar para seus soldados, subindo na cela de Galante. Ele mal conseguiu, pois sua armadura tinha pouquíssima luz das tempestades restante. O firme e leal Galante disparou
em um galope pelo corredor de fuga que seus homens haviam comprado para ele com seu sangue. O lanceiro sem nome correu atrás dele e a guarda cobalto o cercou. Uma força maior das suas tropas estava à frente, no platô de fuga. A ponte ainda estava lá, com Adolin esperando ansiosamente na entrada, defendendo-a para a retirada de Dalinar. Tomado por uma onda de alívio, Dalinar galopou através do deck de madeira, alcançando o platô seguinte. Adolin e o resto de suas tropas o seguiram. Ele virou galante para o leste. Os parchendianos se aglomeraram junto ao abismo, mas não o perseguiram. Um grupo estava trabalhando na crisálida no platô. Ela havia sido esquecida por todos os lados durante o furor. Os parchendianos nunca tinham partido atrás deles antes, mas se mudassem de ideia agora, poderiam atormentar a força de Dalinar por todo o caminho até as pontes permanentes. Mas não fizeram isso. Eles formaram fileiras e começaram a cantar outra de suas canções, a mesma que cantavam sempre que as forças aletianas batiam em retirada. Dalinar viu uma figura em armadura fractal prateada e uma capa vermelha cambalear até a frente. O elmo havia sido removido, mas ele estava distante demais para identificar os traços naquela pele marmorizada em preto e vermelho. O outrora inimigo de Dalinar levantou sua espada fractal em um movimento inconfundível. Uma saudação, um gesto de respeito. Instintivamente, Dalinar invocou sua espada, e 10 batimentos cardíacos depois a ergueu para devolver a saudação. Os carregadores puxaram uma ponte através do abismo, separando os exércitos. Armem a triagem, bradou Dalinar. Não vamos deixar para trás ninguém que tenha chance de sobreviver. Os parchendianos não vão nos atacar aqui. Seus homens responderam com um grito. De algum modo, escapar parecia mais uma vitória do que qualquer gema-coração que já tivessem conquistado. As exaustas tropas aletianas dividiram-se em batalhões. 8 haviam marchado para a batalha, e se tornaram 8 novamente, embora vários dos batalhões só tivessem algumas centenas de sobreviventes. Os homens treinados em cirurgia de campo inspecionaram as fileiras, enquanto os oficiais restantes contavam sobreviventes. Os homens começaram a se sentar entre esprenos de dor e esprenos de exaustão, cobertos de sangue, alguns sem armas, muitos com uniformes rasgados. No outro platô, os parchendianos continuavam com sua estranha canção. Dalinar percebeu que estavam olhando para a equipe de ponte. O jovem que o salvara aparentemente era o líder. Ele tinha vencido um fractário. Dalinar se lembrava vagamente de um encontro rápido e afiado, uma lança na perna. Claramente o rapaz era tanto hábil quanto sortudo. A equipe de carregadores de ponte agia com muito mais coordenação e disciplina do que Dalinar tinha esperado de homens de escalão tão baixo. Ele não podia mais esperar. Dalinar conduziu o galante adiante, cruzando as pedras e passando por soldados feridos e exaustos. Isso o lembrou da própria fadiga, mas depois de ter a chance de se sentar, estava se recuperando e sua cabeça não estava mais zumbindo. O líder da equipe de ponte estava cuidando da ferida de um homem e seus dedos eram bastante hábeis. Um homem treinado em medicina de campo entre carregadores? Bem, por que não? Pensou Dalinar. Não é mais estranho do que ele ser incapaz de lutar tão bem. Sadeas devia estar escondendo isso dele. O jovem levantou os olhos e, pela primeira vez, Dalinar notou as marcas de escravo na sua testa, escondidas pelo cabelo comprido. O rapaz se ergueu, a postura hostil, cruzando os braços. Vocês são homens de valor, disse Dalinar. Todos vocês. Por que o seu grão-príncipe recuou, apenas para depois mandá-los de volta para nos ajudar? Vários dos carregadores riram. Ele não nos mandou de volta, respondeu o líder. Nós voltamos por conta própria, contra a vontade dele. Dalinar se viu assentindo e percebeu que aquela era a única resposta que fazia sentido. Por quê? Por que voltaram por nós? O jovem deu de ombros. Você se deixou encurralar de uma maneira realmente espetacular. Dalinar concordou, cansado.
Talvez devesse se ofender com o tom do rapaz, mas era verdade. Sim, mas por que vocês vieram? E como aprenderam a lutar tão bem? Por acaso, respondeu o jovem. Ele voltou a cuidar do ferido. Como posso compensá-los? Perguntou Dalinar. O carregador de pontos olhou de volta para ele. Eu não sei. Íamos fugir de Sadias, desaparecer na confusão. Ainda podemos fazer isso, mas ele certamente vai nos caçar e nos matar. Eu posso levar seus homens para o meu acampamento, fazer com que Sadias os liberte da sua servidão. Acho que ele não nos deixaria partir, disse o carregador de pontes, seus olhos sombrios. E acho que seu acampamento não vai nos oferecer segurança alguma. O que Sadias fez hoje vai significar guerra entre vocês, não vai? Iria. Dalinar evitara pensar em Sadias, a sobrevivência em primeiro plano, mas sua raiva contra o homem era um abismo fervilhante em sua alma. Ele ia se vingar de Sadias, mas poderia permitir guerra entre os principados? Isso devastaria Letkar. Mais do que isso, destruiria a casa Colin. Dalinar não possuía as tropas ou os aliados para enfrentar Sadias, não depois daquele desastre. Como Sadias responderia quando Dalinar retornasse? Será que tentaria terminar o trabalho atacando? Não. Não. Ele fez as coisas desse jeito por um motivo. Sadias não o havia enfrentado pessoalmente. Ele abandonara Dalinar, mas pelos padrões alitianos isso era totalmente diferente. Ele também não queria arriscar o reino. Sadias não desejava uma guerra declarada, e Dalinar não podia iniciar uma guerra declarada, apesar da sua fúria ardente. Ele cerrou o punho, voltando-se para o lanceiro. Não haverá guerra, respondeu Dalinar. Pelo menos, não agora. Bem, nesse caso, se você nos levar para o seu acampamento, cometerá um roubo, disse o lanceiro. As leis do rei, os códigos que meus homens alegam que você obedece, exigiriam que você nos devolvesse as Sadias. Ele não vai nos entregar de mão beijada. Eu cuido de Sadias, disse Dalinar. Voltem comigo. Prometo que estarão seguros. Juro por toda a honra que me resta. O jovem carregador de pontes encontrou seus olhos, procurando alguma coisa. Era um homem muito duro para alguém tão jovem. Muito bem, respondeu o lanceiro. Vamos voltar. Não posso abandonar meus homens que ficaram no acampamento, e com tantos homens feridos agora não temos os suprimentos adequados para fugir. O homem voltou ao trabalho e Dalinar cavalgou lá galante em busca de um relatório de baixas. Ele se obrigou a conter sua raiva contra Sadias. Foi difícil. Não. Dalinar não podia deixar que aquilo se transformasse em guerra. Mas também não podia permitir que as coisas voltassem a ser como eram antes. Sadias havia perturbado o equilíbrio que nunca seria restaurado. Não como antes.